quero dizer que seres humanos não comem a longo prazo. Precisam comer todos os dias. Acho que não. Daí, senhora presidenta, a minha insistência com que tenho ocupado essa tribuna para cobrar agilidade, presteza e solidariedade e respeito à dignidade humana aos responsáveis em colocar em prática, efetiva e rapidamente, as providências que o governo federal já anunciou para minorar a fome, a sede e a aflição de milhões de nordestinos. Aí, incluídos os meus queridos conterrâneos do interior do estado do Ceará, que a esta altura já está com 91% dos seus municípios afetados pela seca que nos aflige a todos. E o que eles reivindicam? Apenas a imediata ampliação e efetivação dos degradantes, porém ainda fundamentais, carros-pipas. A ativação de poços de grande profundidade já existentes e a perfuração de novos, onde está comprovada a viabilidade técnica. O financiamento de projetos de produção de alimentos para pessoas e para a forragem de animais nas chamadas áreas molhadas. E a regulamentação imediata da Lei 12.599, que fui relator aqui nesta casa e que já foi sancionada pela presidente Dilma e que renegocia as dívidas agrícolas de pequenos e médios produtores do Nordeste brasileiro. Entre eles, os beneficiários dos Programas Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, o chamado PRONAF, de crédito fundiário e do Hora de Plantar. Reivindicações legítimas e que merecem pronto atendimento para amenizar as perdas de lavouras e o aumento do desemprego em toda aquela região que se agrava, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, a cada dia. Infelizmente, a fome e a sede dessas milhares de famílias não pode esperar até 2015, última previsão oficial que recebemos para o término das águas, da transposição das águas do Rio São Francisco. Senhoras e senhores senadores, por questão de justiça também, quero assinalar que o governo Cid Gomes tem feito tudo o que está ao seu alcance. Na semana passada, reuniu praticamente todo o seu secretariado e conseguiu também anunciar o pagamento de uma parcela extra do chamado Seguro Garantia Safra, no valor de R$ 136, custeados pelo próprio Estado, para 240 mil agricultores, um desembolso de mais de 32 milhões de reais dos cofres do Estado. Para os produtores que estão fora do chamado Garantia Safra, será pago o Bolsa Estiagem de R$ 400 divididos em 5 parcelas, beneficiando mais outros 102 mil pequenos agricultores do Nordeste brasileiro. É importante ilustrar que 176 municípios cearenses, nós temos 184 municípios, 176 municípios já estão aptos a solicitar a liberação do Garantia Safra, sendo que 146 já solicitaram a chamada vistoria exigida. Se tudo andar como anunciou a presidente Dilma Rousseff, aos governadores do Nordeste, os agricultores devem receber a primeira parcela antecipada ainda esta semana, somando-se aos 680 do governo federal. Com o adicional do governo estadual, o benefício chegará a R$ 816. Para este mês de junho, já está prometido o pagamento pelo governo federal da primeira das 5 parcelas de R$ 80 do chamado Bolsa Estiagem, iniciativa que esperamos não seja frustrada pela burocracia do país. Também por questão de justiça, registro que o governo federal
informa que conseguiu destinar os primeiros 10 milhões para ações de abastecimento e recuperação de poços e cisternas. Sendo que ontem o Ministério da Integração, também gerenciado e dirigido pelo meu querido companheiro e amigo Fernando Bezerra, anunciou que foram empenhados 13,4 milhões de reais para ações de defesa civil no meu querido estado do Ceará. Em função da urgência, prometeu ainda antecipar a liberação de 3 milhões e 300 mil reais. Faz bem o governo federal, faz bem o ministro Fernando Bezerra, pois os relatos que voltei a ouvir pessoalmente neste final de semana, quando visitei vários municípios do interior do estado, comprovam os levantamentos oficiais. Hoje, os jornais do Ceará publicam os dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica, IPES, comprovando que 39 municípios das regiões dos Inhamuns, do Sertão Central e Jaguaribe já perderam mais de 90% da safra, com prejuízos que somam mais de R$1 bilhão. Outra informação ilustra o drama dessas populações que, além da sede, entraram em risco de passar fome. Levantamento da Central de Abastecimento do Ceará, CEASA, mostra que o saco de 60 quilos do chamado feijão carioquinha subiu só este mês, quase 100% em relação ao ano passado. A situação é tão crítica, senhora presidente, que compromete até mesmo a realização das tradicionais comemorações juninas, tão caras às tradições religiosas e culturais do nosso povo. Quem conhece o Nordeste sabe o que isso significa e o que estou dizendo. Fica aqui, portanto, senhora presidente, o meu apelo, não apenas como senador da República, mas também como cearense, como sertanejo, lá da região do Cariri, solidário com tantas famílias que não têm o que comer, nem água para beber e nem água para dar aos seus animais. Meu apelo, repito, é que a distância entre a decisão oficial e a execução prática para que as promessas realmente cheguem às necessidades acabe de vez. Senhora presidente, é uma questão de justiça, respeito e de solidariedade humana, o que nós estamos vendo, as providências que precisam ser tomadas urgentes no nosso querido Ceará, inclusive da senadora Ângela Portela, que está aí ao seu lado. Sabe ela que lá na região a situação é dramática, as pessoas não têm água para beber, as pessoas não têm a condição humana de sobrevivência em um momento difícil que passa o Nordeste brasileiro, especialmente o meu querido Ceará. São 184 municípios, 166 deles declarados como calamidade pública. Portanto, senhora presidente, é o apelo que faço mais uma vez às autoridades, mais uma vez à presidente Dilma, mais uma vez agradecendo e apelando para o ministro Fernando Bezerra, para o ministro Guido Mantega, que tem tido sensibilidade em relação a essa questão do endividamento dos pequenos, dos microagricultores, das pessoas que estão, inclusive, no chamado PRONAF, em débitos com o PRONAF, que tenham as suas dívidas regulamentadas, regularizadas. Falta apenas, nós fizemos aqui a lei, eu fui o relator da lei, falta apenas uma decisão do Ministério da Fazenda e é o apelo que faço ao ministro Guido Mantega que apresse essa decisão para minorar o sofrimento de tantas famílias que vivem no Nordeste brasileiro. Senhora presidente, muito obrigado. Prezado senador Eunício de Oliveira, eu me solidarizo com Vossa Excelência e com todos os senadores que tem reiteradas vezes feito esse discurso. Aqui eu tenho escutado. É um senador atrás do outro, de Norte e Nordeste, colocando essa situação. E como representante do Estado de São Paulo, quero dizer a Vossa Excelência que nós estamos solidários a essa situação. É realmente muito sério. Quando Vossa Excelência fala de 166 municípios, de 184, 166... 166 de 184 estão em calamidade pública, aí dá uma dimensão do como é a situação.
um belo pronunciamento, parabenizo Vossa Excelência e vamos esperar que o governo tome as mais imediatas providências. Vossa Excelência, que foi uma grande prefeita de São Paulo, e amparou tantos cearenses, tantos nordestinos, tantos cearenses, tantos nordestinos. Vossa Excelência, como prefeita eficiente, nos deu lá muitas oportunidades para que nós não continuemos a migrar novamente para os grandes centros. Eu agradeço a Vossa Excelência a solidariedade, e a solidariedade maior foi quando Vossa Excelência, como prefeita, amparou a todos nós que lá procurávamos uma alternativa de vida e de sobrevivência no seu querido estado de São Paulo.